Olá, meus queridos alunos do SECAF, mais uma aula de biologia aqui para vocês. Nós vamos iniciar com as substâncias orgânicas. A primeira substância orgânica que nós vamos trabalhar hoje são os glicídios. Estes glicídios, eles também são chamados de carboidratos. E pela palavra carboidrato, a gente já consegue identificar alguns dos átomos que compõem, pelo menos alguns dos principais átomos que compõem a molécula dos glicídios. Esses átomos que compõem as moléculas dos glicídios, ou também carboidratos, são o carbono, o hidrogênio e também o oxigênio, tá? Estes aqui são os principais átomos que compõem a molécula dos glicídios, ok? Então, como é que a gente poderia conceituar os glicídios? A gente poderia começar dizendo, é claro, que eles são o quê? Substâncias orgânicas. São substâncias orgânicas, ok? São substâncias orgânicas formadas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio e que são, né, principal fonte de energia para os seres vivos. Então, são substâncias orgânicas, né? Formadas por, principalmente, né, carbono, hidrogênio e oxigênio, e que é a principal fonte de energia, principal fonte de energia para os seres vivos. Tudo bem? Então tá. Daqui do nosso conceito, eu já dei a dica de mais ou menos qual é a principal função dos glicídios. Então, a gente tem como principal função, o quê? A fornecer energia. Então, os glicídios fornecem energia para os seres vivos. Tudo bem? Além de fornecer energia, eles também podem atuar como uma reserva energética para alguns seres vivos. Reserva energética para alguns seres vivos. Como exemplo, nós temos o amido nos vegetais e o glicogênio. Desculpa que errei. Glicogênio nos animais. Então, o glicogênio é uma reserva energética dentro dentro do organismo animal. Essa reserva energética, é claro, ela é utilizada no momento de necessidade, tanto para os vegetais quanto para os animais. Então, nós temos aqui duas funções. Além delas duas, temos outra? Temos sim, que é a função estrutural. Função estrutural. Então, os glicídios, eles exercem também uma função estrutural nos organismos vivos, como é o caso, um exemplo aqui, da celulose. Então, a celulose é um tipo de glicídio que tem como principal função a estrutura, né, dos organismos, tá? Então, vamos para frente. Vamos à classificação desses glicídios ou também desses carboidratos. Então, esses glicídios são classificados em 3 grupos. O primeiro grupo
nós chamamos de monossacarídeos. Então, o primeiro grupo dos glicídios são chamados de monossacarídeos. Esses monossacarídeos são formados por uma única unidade de molécula. Uma única unidade de molécula. Um exemplo de monossacarídeo é a glicose, é a frutose. São dois exemplos de monossacarídeos. Essas aqui são unidades de molécula. Uma unidade, outra unidade de molécula, ok? Então, os monossacarídeos são aqueles formados por uma unidade de molécula de glicídio. Outro grupo dos glicídios são os disacarídeos. Disacarídeos. Vem de quanto? Vem de 2. Então, no caso dos disacarídeos, são moléculas formadas por 2 unidades de glicídios. 2 unidades de glicídios. Como, por exemplo, é o caso da sacarose. Vamos usar aqui como exemplo a sacarose, que é formada pela união de uma glicose mais uma frutose. Aqui, ó, 2 monossacarídeos unidos formando um disacarídeo, ok? Próximo grupo são os polissacarídeos. Polissacarídeos. Então, os polissacarídeos são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes de glicídios, formadas pela união de vários, nesse caso, são vários monossacarídeos. Vários monossacarídeos. Vários monossacarídeos juntos formam os polissacarídeos. Exemplo, vou colocar amido, é um exemplo de polissacarídeo. Outro, quitina e o glicogênio. São exemplos de polissacarídeos. Um abraço, até a próxima.